Os 3 municípios que compõem a comarca de Pedreiras, Trizidela do Vale e Lima Campos foram sentenciados a implantar uma casa de apoio a idosos e mulheres em situação de violência. Nós viemos até o fórum da cidade de Pedreiras saber melhor e conversar com o Dr. Marco Adriano, juiz da primeira vara aqui da comarca, que nos dará maiores explicações sobre o julgamento e sobre essa sentença já finalizada. É uma ação civil pública movida pelo Ministério Público desde 2011 e esse processo já havia sido julgado em novembro de 2013. Já havia uma decisão liminar de abril de 2013 também. Contra a liminar, os municípios não recorreram, mas contra a sentença, o município de Lima Campos entrou com uma apelação, alegando que deveria ser apreciada a competência da Justiça Federal, né? Porque no entendimento deles, a política pública de proteção à mulher e ao idoso necessita do aparato do governo federal. Então, o tribunal anulou a sentença e baixou o processo para novo julgamento. Nesse segundo julgamento, que é a sentença mais recente, nós afastamos a competência da Justiça Federal e afastamos a participação do governo federal no processo, porque a política de assistência social é uma política que integra um sistema único. Então, a parte, quando ingressa com o processo, ela pode escolher que vai entrar contra o município, ou contra o Estado do Maranhão, ou contra o governo federal. Então, ela não é obrigada a entrar contra todos, porque a responsabilidade é solidária. Então, nesse sentido, foi confirmada a liminar, condenando os 3 municípios a instalarem a casa-abrigo. Vendo essas alegações, como a Justiça vê a questão de recursos para que seja implantado nessas cidades? Excelente, né? A gente está falando 2020 a 2019, a moda é falar sobre crise, né, financeira, e já percebendo essa situação, o que foi determinado? Foi estabelecido um prazo de 180 dias para que os municípios iniciem o funcionamento dessa casa-abrigo. Cada município vai ter que criar a sua casa-abrigo ou podem se consorciar, se unir e criar uma única com capacidade para atender os 3 municípios. É uma forma de, digamos assim, equilibrar a situação, para não sobrecarregar cada município isoladamente, né? Então, eles reunidos têm maior capacidade para funcionar. E já prevendo também a necessidade da previsão orçamentária, foi determinado que os municípios incluam no orçamento do ano de 2020 essa despesa. Doutor, somente a cidade de Lima Campos contestou ou as outras 2 cidades também tiveram algumas contestações? Trizidela do Vale e Pedreiras contestam, mas não alegam a questão do governo federal, né? O que levou ao retrocesso desse processo, né, o processo retroceder, foi o fato do município de Lima Campos ter alegado a competência da Justiça Federal, né? E o Tribunal de Justiça preferiu, ao invés de julgar já apreciando essa matéria, preferiu devolver para que eu, o juiz de primeiro grau, pudesse apreciar essa situação. Então, ao meu ver, independente da nova sentença, já tem uma liminar desde 2013, que está correndo inclusive multa diária. Os municípios, é importante ressaltar que de 2013 para cá, os municípios evoluíram muito na política pública de proteção à mulher, especialmente da mulher, né? Criaram secretarias de políticas públicas para mulheres. Pedreiras e Lima Campos tem secretaria autônoma, Trizidela do Vale tem um departamento da mulher. Nesse período, nos últimos 3 anos, os municípios realizam eventos em parceria com o Poder Judiciário, né? A doutora Larissa ali promove todo ano a Semana de Valorização da Mulher. Então, é uma demonstração que os municípios já fortaleceram bastante a política pública, mas para que o sistema seja efetivamente fechado, né, tenha uma integralidade na proteção, é necessário uma casa-abrigo, que na verdade é uma casa de passagem, apenas para aquela mulher ou aquele idoso que está sendo vítima de violência ou vítima de abandono, no caso dos idosos, tem um local para ser acolhido, né, não pode ficar ao relento. Aqui em Pedreiras a gente sabe que tem um estabelecimento, né, a casa ali da Dona Gracinha, né, o CASE, ali no Seringal. Só que lá é uma instituição privada. Então, ou o poder público executa essa política pública diretamente, ou formaliza através de um convênio. É uma alternativa. Então, a sentença, ela vem reforçar a política pública que já é executada nos 3 municípios. Essa sentença final ou cabe recurso? Novamente, cabe recurso, né? São 3 partes, né? Os 3 municípios. Nesse caso, o prazo é em dobro, né? Vão ter 30 dias úteis para recorrer, o prazo termina no começo de maio.
mas a gente, independentemente da sentença ou do recurso, a gente acredita que os municípios vão debater essa temática. É importante que fique atento ao próprio cumprimento da liminar que está sendo descumprida historicamente, mas o que é importante é enfatizar que a sentença ela apenas vem estimular que os municípios cumpram um dever constitucional deles. Então, na verdade, basta as câmaras de vereadores também debater esse tema, elaborar o projeto de lei, consultar o próprio executivo por que não está sendo cumprido, porque, na verdade, não se trata de uma interferência do judiciário na discricionariedade administrativa, mas apenas o reconhecimento de que há uma omissão reiterada no cumprimento de um dever constitucional. Doutor, na sentença existe alguma obrigatoriedade sobre a questão de haver voluntários ou funcionários contratados? Justamente, essa parte a gente não pode adentrar no mérito, porque aí cabe ao município escolher qual é a melhor forma de executar aquela política pública. A sentença apenas determina que em 180 dias comece a funcionar a casa-abrigo. Como vai funcionar? O município pode realocar servidores do seu quadro próprio, pode fazer contratação temporária, se tiver lei de contratação temporária. Então, cada situação ela deve ser analisada pelo próprio município, como ele vai executar essa política pública.